A partir desta semana, você confere no programa Direto da Redação uma série de entrevistas exclusivas realizadas durante a Invase Brasil, Brasil Alimenta, um evento que aconteceu na última semana de abril em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Você fica agora, então, com a entrevista realizada com Daniel Souza, gerente de atendimento da Nielsen, que fala sobre as principais categorias de bebidas e oportunidades para o varejo. Antes disso, acesse o portal New Trade e confira as edições digitais da revista Distribuição e revista Varejo de Vizinhança de maio. Elas estão imperdíveis. Olá para você que acompanha o portal New Trade, a New Trade TV. Estamos ao vivo, direto de Bento Gonçalves, onde acontece a Invase Brasil e a Brasil Alimenta. E agora o nosso bate-papo é com Daniel Souza. Ele é líder de indústria da Nielsen. Ele vai nos contar um pouquinho sobre como que está o mercado de bebidas no país e as principais movimentações do consumidor brasileiro nesse segmento, nessa área. Daniel, prazer receber você aqui. Obrigado pela sua presença. Como é que está a movimentação do consumidor e como é que está esse mercado de bebidas atualmente? Bom, o mercado de bebidas hoje ele segue muito o que está acontecendo no consumo em geral, né? O consumidor hoje com um poder de compra mais apertado, né? A gente tem uma inflação aí que ao longo do tempo veio corroendo o salário do trabalhador. Ao mesmo tempo tem uma pressão aí de desemprego grande hoje na economia. E isso faz com que o consumidor precise começar a fazer mais escolhas, né? Então, se fazer mais escolhas, no primeiro momento, em que eu vou economizar? E quando a gente pergunta para o consumidor onde é que você está economizando, as primeiras coisas que vêm são eletricidade, telefone, etc. E no segundo ponto já é entretenimento fora do lar, né? Então, quando o consumidor começa a economizar na rua, economizar com a parte de lazer, consequentemente, a indústria de bebidas também sofre, porque quando você avalia o volume de bebidas fora do domicílio, bares, restaurantes, etc., ele tem uma parcela muito importante, é mais da metade do mercado. E aí a gente está falando basicamente das categorias de bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Qual que está sofrendo mais, então, com essa crise, com esse momento que a gente vive? Na verdade, assim, todas as categorias no ano de 2015 sofreram bastante. Tá, mas a gente também tem um composto de 2014 que teve um verão muito intenso e também teve Copa do Mundo. Então a nossa base subiu bastante. E aí agora, isso aliado ao momento que a gente está vivendo, a queda parece um pouco maior. Tá, mas todas as categorias sofrem, porém eu diria que as maiores categorias, principalmente cerveja e refrigerante, sofrem um pouco mais. Tá? Refrigerantes têm uma migração aí de produtos mais baratos e alguma retração de consumo, mas também uma troca por produtos um pouco mais saudáveis. E aí dá para a gente citar água de coco, sucos 100% fruta, né, que é uma parte de segmentação da categoria. Mas mesmo cerveja sofrendo bastante no consumo do lar, no consumo fora do lar. O que é compensado um pouco pelo crescimento dos supermercados, porque o consumidor de alguma maneira está levando esse consumo da rua para dentro de casa. A gente viveu aí pelo menos uns 10 anos de um consumidor com crédito e as casas ficaram mais equipadas também. Então, quando você faz uma comparação entre os preços nos bares e os preços no autosserviço, hoje é mais em conta e você encontra mais opções de preço no autosserviço, então tem uma certa migração aí do consumidor fazendo o seu bar em casa. E dentro dessa migração, Daniel, tem na questão de bebidas alcoólicas, tem a questão da autoindulgência. Algumas categorias têm a autoindulgência, tipo, eu mereço, eu trabalhei, eu preciso disso, eu vou comemorar com os amigos, eu vou beber com a minha esposa, eu vou beber com todo mundo, vou fazer uma festa em casa. Como é que está essa movimentação nesse período? Tem, é por isso que é extremamente importante a gente avaliar e olhar a categoria com mais profundidade. Porque a gente tem toda uma parte de cervejas artesanais, como se o consumidor estivesse aprendendo a beber mais sofisticadamente, eu diria. Então, por isso que você tem o crescimento das cervejas especiais ou artesanais, ou mesmo como a gente denomina, que cervejas mais premium, que ela segue crescendo. É claro que o volume que ela faz hoje dentro do mercado inteiro de cervejas ainda é pequeno, tá? É em torno aí de 5%, 7%.
Mas, por outro lado, a gente também tem uma parte de baixo da pirâmide que ganha importância, porque mesmo o consumidor que é um heavy user da categoria, ou seja, que consome muito, ele, por vezes, ele está consumindo uma cerveja que é melhor, mas, por outro lado, ele também, em alguns momentos, ele também economiza. Então, aí depende muito do momento e da ocasião de consumo dele, mas isso é fato, existe não só para cervejas, existe muito forte para uísque também. Então, o consumo de uísque premium no Nordeste é bastante forte, especialmente de 8, 12 anos. Então, isso vale para vinho, vale para cerveja, vale para uísque. E principalmente no mercado feminino, né? A gente que visita o Nordeste, você vê muitas mulheres tomando uísque com água de coco, né? Nos bares, né? Tem uma ajuda também da mídia, né? Volta e meia você vê aí algum cantor explorando um pouco isso, mas existe uma cultura no Nordeste muito forte de consumo de bebida alcoólica. Então você vê lá rum, a própria cachaça, uísque, por incrível que pareça, o uísque premium, o lugar onde mais vende é o Nordeste. Então, tem uma grande marca aí que o uísque dela de 8 anos, na região Nordeste, é mais vendido no mundo, se não me engano. No Brasil, no Nordeste do país. Eu não tenho os números exatos na cabeça, mas dizem que Recife, a região de Recife, tem um dos maiores consumos per capita do mundo. Então, tem bastante volume lá. E o que a indústria tem feito? Você que tem essa aproximação, né, com a indústria, tem investido em embalagens diferentes, tamanhos diferentes, em quantidades diferentes para o consumidor ele não trocar o produto dele, ele pode consumir menos, mas ele tem que continuar consumindo o produto dele, é claro, ele quer vender. A indústria tem feito o quê para não deixar a peteca cair? De fato tem uma série de iniciativas e depende muito categoria a categoria ou também algumas estratégias de alguns fabricantes diferentes. O ponto é, no mercado que não está crescendo, em especial em retração, você precisa ser mais assertivo, né? Você precisa ter mais produtividade. Então, em alguns momentos, dependendo da ocasião de consumo ou do motivo pelo qual o consumidor está comprando aquele produto, uma embalagem maior pode fazer todo sentido. Então, imagina o seguinte, uma categoria que você consome muito e que o consumidor vai comprar muitas vezes, talvez vale mais a pena ele ter um desembolso maior nesse momento e comprar mais, mas economizar no longo prazo. Por outro lado, em algumas ocasiões de consumo, faz mais sentido ele comprar uma embalagem menor e um produto menor, mas que ele consiga ficar num desembolso adequado para permanecer na categoria ou na marca que ele prefere. Por outro lado, boa parte dos investimentos da indústria hoje está muito em entender qual é a melhor promoção, qual é a melhor alavanca que eu tenho para maximizar meus volumes. O que eu chamo de maior alavanca? Será que faz mais a pena eu ter ponto extra numa loja? Será que faz mais sentido eu reduzir o meu preço? Será que faz sentido eu ter algum tipo de promotor em loja? E estudando também níveis de ruptura, porque se você não está presente no ponto de venda, se realmente está faltando, isso acaba impactando no final em volume de vendas, e esse é um momento que a gente não pode perder nada. Então, assim, tem uma série de coisas acontecendo, é difícil um pouco a gente pontuar exatamente o que acontece, mas dependendo da categoria de produto, da ocasião e do canal que você vai acionar, você pode ter uma estratégia um pouco diferente. E a gente tem categorias que elas já são mais desenvolvidas no mercado, assim, elas já sabem o que fazer no momento certo, no momento aí de crise, talvez a categoria de água, de refrigerante, que são mais consumidos, ou não? Sim, a questão é que, por exemplo, refrigerantes é uma categoria que ela é muito grande, ela tem uma penetração de 60% de 100% dos domicílios. Então, assim, todo domicílio entra algum refrigerante em algum momento do ano. Então, no momento de crise, onde o consumidor precisa economizar, é uma categoria que em algum momento pode começar a existir ou uma troca de marca ou um aumento de volume, e aí faz sentido eu ter uma embalagem econômica para o consumidor, mas por vezes o consumidor tentando economizar indo para uma marca ou uma categoria mais barata. A gente vê uma interação muito grande de refrigerante com suco em pó, porque é uma categoria que, na verdade, te traz uma economia, eu diria. Então, acho que essas são coisas importantes que a gente precisa estudar nesse momento. Mais ainda do que a gente já
precisa. Daniel, continuando no aspecto que a Andrea levantou, que é o mercado de águas. O mercado de água no Brasil, acho que nos últimos 10 ou 5 anos, ele teve um boom, né? Que você vê em vários mercados, diferentes tipos de água, com embalagens diferentes, pHs diferentes, sabores diferentes. O consumidor brasileiro, ele está querendo uma água com qualidade, ele está buscando uma água que acompanhe sua refeição, que esteja presente em algum momento de consumo também, ou não? Aí depende da classe e do nível social. Eu acho que um pouco dos dois, tá? Eu não vou conseguir ter uma resposta muito assertiva para a questão água. Uma porque o Brasil, felizmente, a gente tem muita água e água de muita qualidade. Então, no momento que aperta, você escuta do consumidor, eu abro a torneira. Então, em alguns lugares, e a maior parte da água que a gente tem tratado, ela ainda conseguiria absorver ou substituir a necessidade. Mas o que a gente vê bastante é justamente o consumidor buscando mais. Então, uma água com sabor. Em alguns outros países tem água com adição de vitaminas, de sais, etc., que fazem sentido para o consumidor. Eu acho que é uma tendência. À medida que a gente tenha mais poder de renda, a gente tem uma tendência a que a água siga se desenvolvendo. Hoje a água cresce também. Com todo esse cenário, a gente tem categorias que dá para dizer que ainda estão crescendo. Água de coco, água mineral, suco 100%. Esqueci, tem uma quarta categoria que também está se desenvolvendo bem. Mas nesse sentido, são categorias onde o consumidor ainda entende que tem uma proposta de valor ou que tem um preço que faz sentido. Entendeu? Acho que tem uma tendência da gente ter mais novidades aí no mercado de água. E dentro de bebidas alcoólicas, tem migração de categorias entre elas? Você falou que cerveja está sofrendo bastante. Em algum momento, o consumidor de cerveja ele consome um vinho, ou o consumidor de vinho deixa de consumir um vinho para consumir uma cerveja, ou o consumidor de uísque. Como é que são os momentos de consumo e essa migração dentro dessa categoria de bebidas alcoólicas? A interação das categorias ela acontece de forma muito intensa, mas o Brasil é um país cervejeiro. Né? É muito predominante a categoria de cerveja. Então ela acaba trocando volumes com várias categorias, mas ela geralmente ela captura mais volume de outras categorias por uma questão cultural, por uma questão de preço também. Então alguns momentos é que começa essa troca, mas é difícil você fazer um comparativo. É muito mais fácil a gente enxergar a interação entre os momentos de consumo entre um vinho, uísque, vodka, do que a cerveja, porque a cerveja está presente em muitos momentos. Mas o que a gente tem percebido nesse curto prazo é que com aumento de dólar, com a aceleração de inflação e mesmo de IPI, de imposto nas bebidas, as bebidas destiladas tenham sofrido um pouco mais. Mas a grande interação mesmo cerveja faz com todo mundo. Hoje o Daniel ele faz uma palestra aqui na Envase Brasil, Brasil Alimenta, agora de tarde. Eu queria, na verdade, saber um pouquinho mais sobre o assunto. Você pode adiantar para a gente, quem está assistindo? Eu vou aprofundar um pouco disso que a gente está falando aqui. Muito mais o objetivo é mostrar um pouco de como o consumidor está se comportando e o que a gente está enxergando que a indústria está fazendo. Diversificando canais, está buscando outros momentos de consumo, está estudando melhor que tipo de promoção e aonde. Existem dias da semana que são mais importantes para determinadas categorias, como a gente está pensando em vendas em supermercados. Tem uma parte de saudáveis também, porque ao mesmo tempo que a gente está em crise, tem um consumidor que está preocupado com saudabilidade. Então, existe espaço também para inovação e para buscar entregar uma proposta de valor que o consumidor se dispõe a pagar, porque não é que o consumidor está economizando em tudo, mas dependendo da interação ou da relação que o consumidor tem com determinada categoria de produto, ele economiza numa para manter a outra. Então, isso também acontece. Então, vou mostrar um pouco de como é que o mercado está se desenvolvendo aí, como é que nesse momento a gente pode encontrar algumas alavancas aí no ponto de venda para tentar
superar o melhor possível essa crise, que uma hora a gente vai ter que... E vai passar também, Vai, né? Então, até lá a gente vai dando um jeito, né, de melhorar as coisas. Nós agradecemos, então, a sua presença no estúdio da New Trade TV, aqui diretamente de Bento Gonçalves. A gente vai passar, com certeza, aí para quem está assistindo o nosso canal na web, a palestra do Daniel, e vamos acompanhar também. Voltamos a qualquer momento com mais entrevistas. Obrigado.